Muito bom. Obrigado, Alexandre, brilhante palestra. Gostei muito das inovações e eu acho que isso vai contribuir bastante nessa área que a gente sabe que precisa de abraçar novas tecnologias. Então, eu gostaria de aproveitar e ver com os nossos ouvintes, né, e da palestra, ver se temos algumas perguntas que posso dirigir a você. Então, fico aberto às perguntas aí. Enquanto isso, uma disposição. Sim, eu gostaria de saber vou fazer a primeira pergunta, se no Brasil, né, se você comparar com esse case da Union, né, existem empresas próximas que podem... qual é o percentual das indústrias que estão nesse nível, que estão preparadas para esse tipo de inovação? Legal a pergunta. Assim, hoje, os 3 maiores polos de ferramentaria no Brasil Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Joinville, aqui em Santa Catarina, e próprio São Paulo, aí na região do Grande ABC, e a parte de São Paulo como um todo, né? Hoje a gente vê que tem muita defasagem tecnológica, principalmente nessas empresas, mas como tem o caso da Union, a gente tem outros casos também, mas são muito poucos, né? A gente tem aí muitas empresas, a gente pode citar outros nomes aqui, como no Rio Grande do Sul, a própria Valmaster, a Belga, a Aeromatrizes, que já são empresas, né, que estão chegando a esse nível, porém, precisa muito, né, além de melhorar ainda mais, né, porque hoje tem acesso à tecnologia, não é só você ter acesso a essa tecnologia, e sim aplicar essa tecnologia de forma correta, né? Aqui em Joinville tem outras empresas também, como a JN, a Mauditu, que são exemplos, né, dessa melhoria. Em São Paulo também, algumas empresas, mas, assim, se a gente fosse ver, eu não conseguiria refinar esse percentual, mas são muito poucas as empresas que hoje estão nesse nível. A gente procura, através da nossa empresa aqui e através das associações, mudar esse quadro, porque a gente vê que a nossa indústria é uma indústria muito pujante, né? Muito respeitada fora do país, e a gente lamenta a gente estar muito tempo ainda atrasado, né, nesse tempo de tecnologia e nessa questão de integração toda dos processos, tanto na parte industrial e de engenharia. Muito bom, obrigado, Alexandre. Aguardamos novas perguntas, mas eu teria mais uma enquanto chega. Se você consegue quantificar, existe um número que você pode dizer quanto baixaria hora-máquina? Eu sei que varia muito de caso de fábrica para fábrica, né? A realidade de cada um, né? Mas no caso da Union mesmo, houve um significativo... Você falou muito de aumento de produtividade de 32%, né? Isso se traduziu em redução de hora-máquina, custo hora-máquina também? Na verdade, assim, a gente não tem esse valor, porque, como tu falou, depende muito da quantidade de máquinas que a empresa tem, ou do tipo de trabalho, como ela gera esse custo do seu produto, mas na União, hoje, só para você ter uma ideia, eles fazem acompanhamentos diários, né, desses números, e hoje a União, para ter uma ideia, ela tem um OEE médio de todas as máquinas ali, acima de 70%. Inclusive tendo máquinas ali que rodam 100% no final de semana a porta fechada. Isso reflete muito na questão da lucratividade da empresa. Você hoje vende um número de horas, se você faz em menos horas, você acaba, aquelas horas que você vendeu, você realizou em menos tempo e você abriu esse número de horas para vender novamente para outro tipo de serviço. Então, a gente pode mencionar aí, se você conseguir fazer pela metade do preço, pela metade do tempo, você tem aí um ganho de 50%, mais 50% você é quase 100% de ganho, né?
Perfeito, perfeito, Alexandre. Chegou uma pergunta agora do Valdecir. Qual a maior dificuldade na implantação desse tipo de modelo? Custo ou cultura? Pergunta do Valdecir da GRV Software. Ah, legal. Um abraço aí para o Valdecir. Na verdade, assim, são as duas dificuldades na implantação. Uma, muitas vezes, o custo e muito também da cultura. Hoje é muito difícil, assim, você chegar numa empresa com uma ideia de implantar esse sistema, o qual não é um sistema que a gente coloca aqui como único, né? Tem outras metodologias também, mas essa é a metodologia que hoje a nossa empresa aqui oferece aos nossos clientes. Mas a gente muitas vezes tem a barreira, principalmente da cultura, porque você chega lá para um empresário, dono de empresa, que está com aquela questão de que sempre eu fiz assim, sempre deu certo assim, mas depois que você quebra essa questão da cultura, você vem para a parte de custo. Porém, todo esse custo, como o próprio exemplo da Uno ali, quando você tem esse ganho, você vê que sobra esse dinheiro para fazer esse investimento, esse custo acaba sendo um custo, não um custo, e sim um investimento em produtividade, e aumentando o ganho da própria produtividade e lucratividade da empresa. Então, a gente tem, assim, essas barreiras, mas de uma forma que a gente tem que respeitar e da forma de tratar cada uma delas, e nada mais, assim, gratificante é quando o nosso cliente vê esse ganho que ele tem utilizando essas tecnologias. Muito bom. Estou aguardando mais perguntas. Eu teria um outro assim. Se você ter Altec, né? Vamos falar um pouco da Altec. Se a Altec, na implantação da engenharia de fábrica, né? Em que nível, além dos equipamentos, obviamente, mas ela assessora o cliente a fazer um diagnóstico, os principais pontos a atacar inicialmente. Como funciona esse trabalho que a Altec faz nas empresas? Sim, a gente tem, o Grupo Altec, ele já é formado pelas três empresas que eu comentei, a Altus, a Máquinas e a Service, né? Elas se interagem entre elas, né? Tanto quando a gente faz uma venda de um equipamento só, por exemplo, uma máquina, a gente já entrega todo o pacote de ferramental, inclusive com consultoria técnica para aplicação desse ferramental. Assim, a gente até planta uma sementinha num cliente. Mas, de uma forma geral, para entregar um produto desse de engenharia de fábrica, a gente faz uma análise, sim, em loco com o cliente, levanta todas as premissas e todas as particularidades, né, porque cada cliente é diferente um do outro. Hoje a gente tem aqui uma startup dentro do Grupo Altec, que é a Altec Lab, até não estava nesse slide, porque é um negócio, uma atividade nova aqui, onde a gente tem uma empresa, que é a NCAM, que trabalha justamente nessa questão da parte de consultoria. Então, a gente envolve essa nossa equipe de trabalho, fazendo essa parte do levantamento de dados e todo o acompanhamento depois da aplicação desses produtos e da própria metodologia, né? Sendo como, não é um trabalho só de produto, mas é um trabalho também de metodologia e otimização dos recursos novos e até os recursos que o cliente já possui dentro de casa. E a questão do CAM também, do CAD-CAM, vocês... Sim, o CAD-CAM, inclusive, ele faz parte dessa startup. A Tebs, hoje, a gente é distribuidor Tebs no Brasil, e a Tebs é muito forte nessa questão da otimização. Hoje tem um case muito legal, até se tiver uma outra oportunidade, o Daniel, da NCAM, pode estar apresentando, que é um case ali da Gestamp, onde a fábrica hoje da Gestamp, na parte de ferramentaria, é toda virtualizada dentro do Tebs, desde máquinas, da parte de ferramental. Então, sai tudo programado de fábrica, tudo virtualizado e conferido. Perfeito. Tenho aqui mais uma pergunta, Alexandre, sem querer abusar. Não, vamos lá. Vamos lá. Estou aqui com o Enio da Abimei agora, ele está fazendo uma pergunta. A partir de quantas máquinas CNC
geralmente uma empresa pensa em investir nos periféricos que você mostrou? Conhece cases de empresas que já na primeira máquina teve essas preocupações? Sim. Vamos por partes, então. Na questão ali da primeira pergunta, hoje vai depender do tipo de produto. Hoje, quando eu vendo uma máquina, eu já consigo vender a parte toda de ferramental e já colocar os cones de fixação, que é uma parte importante. A questão da fixação de zero point também é importante, porém, dependendo da questão de investimento do cliente, ele fica a segundo passo. O preset de ferramenta, a gente já consegue fazer um payback com 3 máquinas, né? Então, o cliente tendo 3 centros de usinagem, ou até um torno, a gente consegue fazer o payback bem legal desse equipamento. A parte de ferramental é inerente, porque ele vai precisar das ferramentas para poder fabricar, então já se consegue, é a primeira parte que eu acho que é mais fácil na questão de investimento, e a parte de software é a parte, porque depende que o cliente, às vezes, já tem o software de CAN na fábrica, né? Mas a gente também já tem êxito trocando os sistemas. E a segunda pergunta, eu até, na semana passada, a gente teve aqui uma negociação que a gente conseguiu fechar, um cliente aqui da nossa região, o primeiro centro de usinagem dele dentro da fábrica, é uma empresa até grande, ela tinha uma ferramentaria interna pequena, mas ela quer expandir para trazer tudo terceirizado para dentro dela. A gente vendeu esse centro de usinagem e conseguimos, né, mostrar, através dessa apresentação e desse nosso trabalho, a gente conseguiu vender o equipamento com todos os periféricos, inclusive com sistema de zero point, fixação de ferramenta e fixação de peças. Ainda agora é muito pouco tempo para ele investir no preset, porque não faz necessidade que um equipamento só tenha necessidade do preset, mas a gente já consegue trabalhar em clientes assim que estão fazendo a primeira compra de empresas assim pequenas, né? Perfeito. Eu tenho aqui uma última pergunta do Valdecir GRV Software, sobre a qualificação dos profissionais das ferramentarias, né? Então, ele pergunta, qual a importância dessa qualificação, né? E como vocês trabalham para implantar todo esse sistema? Certo. É de fundamental importância, né, a qualificação desses profissionais. Hoje nós vemos, principalmente nessas empresas que eu citei, empresas já de longa data de tempo de existência, esses profissionais já têm uma certa qualificação, né? E para ajudar na implementação desses sistemas, a gente faz alguns workshops dentro das empresas, né? Principalmente nessa questão, já quando for utilizar uma ferramenta que não é conhecida, a empresa tem um processo hoje que usa um desbaste ainda convencional, vamos fazer o desbaste de alto avanço, a gente tem nossos técnicos de aplicação aqui, que fazem essa aplicação, todo esse treinamento, e como eu falei, se for um pacote completo, a gente tem todo esse suporte dessa nossa startup aí, que faz desde do levantamento de dados e todo o acompanhamento, e aí com treinamentos, e toda a nossa parte técnica envolvida, para que no final o objetivo seja alcançado. Ok, muito bom. Temos um tempinho para uma pergunta, vamos ver. Acho que já não há mais perguntas. Então, Alexandre, gostaria de agradecer novamente aí sua participação nesse evento, com essa brilhante apresentação, e que acho que se tiver mais perguntas, a gente manda para você diretamente, okay. Tá? Eu que agradeço aí também a oportunidade de estar apresentando e compartilhando um pouco do nossa vivência, do nosso conhecimento. E, claro, se tiver algum outro questionamento, tem o meu contato, pode mandar um e-mail ou ligar mesmo, que a gente está aí para conversar e se ajudar. Muito bom, muito obrigado e até a próxima.